Então, Gálatas, lembra? Começamos ontem. Você que chegou na live hoje, e o que é que vai falar o quê? Vai, dá uma olhadinha ontem, introdução sobre Gálatas, muito interessante, pessoal, assim dizendo que foi bacana, então a gente fica feliz. Chegamos a um ponto, demos uma introdução ontem, chegamos ao ponto assim, muito complicada a situação das igrejas na Galácia, mostrei até o mapa ontem, hoje eu não vou mostrar, que foram abertas, fundadas por Paulo, que organizou a coisa que o Espírito Santo estava fazendo, porque pastor não funda a igreja e não abre a igreja. Pastor percebe o que está acontecendo e Deus vai fazendo, a gente vai andando, né? Esse negócio de método, meta de abertura de igreja, eu acho um pouco perigoso, mas esse é assunto para outro dia. Paulo percebe o movimento de Deus, ele vai para lá como missionário, junta esse pessoal, funda as igrejas, vamos usar esse termo aqui que não tem muito para onde ir, e vai embora. Deixa lá um evangelho puro, um evangelho límpido, cristalino, não é? Mas logo depois chega um grupo chamado, a gente chama aqui de judaizantes, mestres judaizantes, que diz o seguinte: bacana esse negócio que Paulo fez aí, abrir igrejas, muito legal, essas comunidades aqui com gentios, não eram judeus, né? Bárbaros, gregos, bacana, legal, mas vocês precisam cumprir a lei, precisam guardar as festas, precisam se circuncidar. Paulo fica doido com isso e ele escreve Gálatas por isso, para combater isso. Isso preocupa Paulo e tinha que preocupar mesmo. Por quê? Era o início do evangelho. É claro que Paulo talvez nem pensasse nisso. A gente hoje entende, né? Olhando 2000 anos de distância para olhar, a gente percebe o quanto que Paulo fez foi importante. Na época ele deve ter só feito o que tinha que ser feito, sem saber as consequências disso. Mas Paulo pensou com certeza no perigo de se ter um evangelho deturpado na sua raiz, coisa que fez muito bem para a gente, porque hoje nós temos acesso ao evangelho da graça genuíno por essa preservação que Paulo faz escrevendo aos Gálatas. Robert Grundy diz assim: tivessem prevalecido seus pontos de vista dos judaizantes, não somente o evangelho teria sido subvertido como uma dádiva gratuita da parte de Deus, mas também o movimento cristão poderia ter se dividido para formar uma igreja judaica, pequena, laboriosa, mas que finalmente se dissiparia uma igreja gentílica, teologicamente desarraigada e tendente ao sincretismo pagão. O que ele está dizendo aqui? Seria uma grande tragédia se Paulo não tivesse sido alguém que de forma incisiva lutou como ele lutou. A carta aos Gálatas é a carta mais apologética de Paulo. Esse é o termo teológico que a gente usa para alguém que defende, aliás, não só teológico, mas é para alguém que defende uma fé. Então é uma carta de defesa da fé. Olha, a fé do evangelho, o evangelho é assim. Ele, inclusive, não faz nenhuma saudação no início da carta, ele já chegando, não é? E ele sabia que não podia renunciar ao evangelho verdadeiro. Ele entende que se a causa judaizante prevalecesse, o cristianismo seria apenas mais uma seita do judaísmo entre várias que existiam na época. Lembra? Saduceus, fariseus, herodianos, outros zelotes eram participantes de seitas daquela época, e várias delas. O evangelho seria mais o cristianismo seria mais uma dessas seitas. Vamos nos lembrar que Paulo está escrevendo essa carta para gente já convertida. E aqui ele esclarece valores do evangelho que são importantes para nós que somos realmente convertidos, eu espero, né? Eu sou convertido em Cristo Jesus, espero que você também. Então ele está falando com a gente que já conhece o evangelho, mas que precisa muitas vezes recalibrar essa visão, ajustar essa visão. Vamos lá? Gálatas 1:1. Até hoje, até aqui foi só a introdução. Vamos entrar no texto. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e de todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia.
A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A gente aqui corre nessa leitura, depois você faz essa leitura dos 5 primeiros versículos com calma. Bem, a frente de ataque dos judaizantes tentava atingir 2 coisas importantes com relação ao trabalho de Paulo. A gente vai ver a primeira agora, a autoridade apostólica de Paulo. Esse pessoal queria fazer com que Paulo tivesse o seu apostolado colocado em xeque. Então a primeira coisa que Paulo faz, logo na abertura da carta, é defender o seu apostolado. Ele estava sendo atacado e ele toma a sua posição porque eles estavam querendo descredibilizar o apostolado de Paulo. A intenção dos mestres fariseus era colocar no coração dos gálatas dúvidas a respeito da autenticidade do chamado apostólico de Paulo. Eles estavam em guerra. Ésquilo, dramaturgo da Grécia Antiga, ele disse assim: em uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Eles estavam em guerra. Os judaizantes chegaram para desqualificar o evangelho e perverter a percepção, o entendimento, o olhar e a compreensão daqueles gentios convertidos quanto aos valores do evangelho. Paulo então toma uma atitude. Ao tornar a figura de Paulo frágil, qual era a ideia deles? Dissuadir seus seguidores a respeito da sua mensagem. Isso é uma realidade que a gente sabe bem como é que funciona. Por exemplo, quando você tem uma informação que você já conhece, ela vem até você, mas você já sabe. Tipo assim, que mês é o mês que nós estamos? Fevereiro. Alguém fala fevereiro, nós estamos em fevereiro, hoje é dia tal de fevereiro, você fala, bacana, eu sei que nós estamos em fevereiro, bacana. Se alguém diz que você está em fevereiro, confirma o que você já sabe. Mas se você pergunta para alguém, que mês que nós estamos? E essa pessoa diz para você, é março. Março? Mas até hoje eu pensei, peraí, nós não estamos em fevereiro? Aí nós voltamos a atenção para quem nos informou, quem nos deu a informação. Quem está dizendo é o meu professor. Então eu acho que eu estou enganado. Quem está dizendo, é o meu filho, né? Sim, mais novinho. Não, ele deve estar enganado. Quando a informação ela conflita com o que nós já sabemos, o interlocutor é observado por nós. Quando o mensageiro, portanto, é esvaziado das suas credenciais, a mensagem é esvaziada na sua credibilidade. Tirar a credibilidade do apostolado de Paulo era influenciar diretamente no que Paulo dizia e trazer dúvidas sobre o que ele dizia. Por isso ele defende o seu apostolado. William Hendrickson, ele é um grande estudioso, teólogo, diz assim: dado que a mensagem de Paulo está respaldada pela autoridade divina, os que rechaçam a ele e ao seu evangelho rechaçam a Cristo e, portanto, ao Pai que o enviou e quem o ressuscitou dentre os mortos. Isso é muito sério. Então Paulo, ele se presta a fazer isso. Ele não deixa dúvidas a respeito da sua autoridade. Ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não enviado da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Ponto. O termo apóstolo tem uma conotação muito clara naquela época. John Stott, outro teólogo que você precisa conhecer, diz assim: para os judeus, a palavra estava bem definida. Significava um mensageiro especial, com um status especial, desfrutando de uma autoridade, um comissionamento que procediam de um organismo mais elevado do que ele próprio. Então, para a cabeça do judeu, o termo apóstolo era muito claro. Foi esse título que Jesus usou, nós sabemos,
para designar os seus 12 representantes especiais. Apóstolo no grego, apóstolos, é enviado, é mensageiro. Essa é a ideia da palavra grega. E nós precisamos nos saber que existem 3 critérios que determinam o apostolado autêntico. Só por meio desses 3 critérios é que alguém pode ser chamado de apóstolo. Isso é uma coisa que há uma concordância teológica de séculos a respeito disso, gente. Não sou eu que estou inventando isso aqui, não. Os pais da igreja já discutiam isso. Quais são esses critérios, essas credenciais que determinam se alguém é apóstolo ou não? Primeiro, um apóstolo tinha que ser testemunha ocular do Cristo ressuscitado. Não é uma visão, é ver e estar pessoalmente com Cristo ressuscitado. Atos 1, 22, Atos 1, 21 e 22 e 1 Coríntios 9, 1. São as realidades na vida desses apóstolos comissionados por Jesus. Segunda credencial, a gente não vai ler o texto porque eu não tenho tempo, gente. Segundo, um apóstolo tinha que ser, pessoalmente, um minutinho só, gente. Bora lá. Nós capota, mas não breca. Bora lá. Um apóstolo tinha que ser pessoalmente nomeado pelo Senhor Jesus. Marcos 3,14, Atos dos Apóstolos 9,15. Não se trata de autoproclamação. Não. Eu percebi que sou apóstolo. Não. Nem de um chamado por outro homem. Vim aqui te ungir como apóstolo. Não. Jesus é quem atribui a esses homens, nomeia esses homens como apóstolos. E terceiro, um apóstolo tinha que ser capaz de autenticar a sua nomeação apostólica com sinais miraculosos. Atos 5:12, Atos 29 e 10. Sinais poderosos. Esses homens eram marcados, os que andaram com Jesus, que nós tanto sabemos, eram marcados por esse poder extraordinário. Então foram homens que viram Jesus, foram escolhidos por Jesus, e por ele tinham uma autoridade diferenciada para realizarem milagres. E nós precisamos saber que foram esses apóstolos que trouxeram o fundamento do evangelho até nós. Deus usou aquele pessoal, gente. Esses homens foram chamados por Deus para algo específico sobre o qual a igreja foi construída. Olha o que próprio Paulo diz em Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. O que eles disseram, o que eles trouxeram de revelação a nós, o que Deus fez através da vida daquele pessoal, foi feito pela inspiração do Espírito e é base da igreja hoje. Timothy Keller diz assim: o que os apóstolos escrevem é escritura. Escritura, comparado com aquilo que Jesus diz sobre o Antigo Testamento. Escritura, Novo Testamento, escritura. A pergunta que não quer calar, trazendo essa conversa para a gente hoje, tudo bem, Paulo está lá combatendo, aquele pessoal está defendendo o seu apostolado. E aí? A pergunta é, tem apóstolos validados hoje? Existem apóstolos hoje? No sentido pleno, como foram Paulo e aquele pessoal levantado por Jesus? Não. Não há. Não existe sucessão apostólica. Não existe movimento apostólico. Tá? Isso não existe. Nesse sentido, não. A pergunta que não quer calar logo em seguida é: mas a Bíblia chama outros caras que não faziam parte dos 12 de apóstolos. É verdade. Barnabé. Barnabé foi enviado por outros homens, está em Atos 11, 22. Barnabé é enviado a Antioquia para verificar os acontecimentos. Ele é chamado de apóstolo em Atos 14, 14. Você não sabia? Então saiba disso também, que é importante. Mas ele não se encontrou com Jesus. Ele não foi doutrinado por Jesus. Provavelmente, portanto,
Esses que são chamados de apóstolos por conta do fato de terem sido de alguma maneira enviados. Sempre vai haver uma discussão sobre isso. Vai ter gente que vai defender que Priscila e Áquila, chamados de apóstolos, porque eles eram apóstolos, Barnabé é apóstolo, mas tem gente que vai dizer que não. Eu, analisando tudo isso já há algum tempo e estudando, eu prefiro entender que não, que são os 12 que estão ali e que os outros são chamados de apóstolos pelo seu envio, por aquilo que realizaram, pelo atendimento a esse envio, foram e fizeram o que tinham que fazer. Somente os 12 e Paulo têm essa prerrogativa, né? E Judas, obviamente, sabemos que tirou a sua vida, então somente os 12, né? Vamos chamar assim que é melhor. Os apóstolos de hoje, eles não têm essa autoridade, né? Não tem essa estrutura toda que nós citamos aqui. Alguém vivo hoje atende a esses 3 critérios bíblicos do apostolado? Não atende. Eu estava lá quando esse movimento apostólico chegou no Brasil. Eu estava lá. Apóstolos e apostolisas apareceram. E eu posso dizer para você que foi uma grande bobagem isso. Motivação de querer ter títulos cada vez maiores, né? Apóstolo, depois veio pai apóstolo, depois sei lá onde que isso vai parar, né? Uma banalização dessa situação muito, muito grande. E a gente precisa ter discernimento sobre isso, né? Termos autoridade bíblica para repudiar os falsos mestres, os profetas enganadores de gente, os apóstolos e lobos em pele de cordeiro, é o que Paulo está fazendo quando ele chega com a sua autoridade apostólica, rejeitando essa situação complexa nas igrejas da Galácia. E nós também temos que fazer isso, só que partindo para o outro lado, rejeitando aqueles que se dizem apóstolos hoje e que o fazem com a intenção de manipulação de gente, com a intenção de sei lá o quê. Eu acho assim, gente, erros teológicos podem acontecer. Todo mundo é passível de viver, está à disposição e na possibilidade de se enganar. Todos, até aqueles mais ortodoxos que estudam a Bíblia para não errar nunca e que nem sequer pensam que é possível errar, já estão errando muitas vezes nisso. A gente erra, eu erro, você erra. Os pastores mais sinceros de coração podem errar. Agora, o erro teológico ele pode vir de bons corações com pouca teologia, não é? Ou com pouco entendimento. Há pouco tempo atrás, apareceu nos jornais a história de um pastor que leu um texto bíblico errado, um texto bíblico de Oséias, e ele leu em português errado. É uma história triste, né? Em que ele pratica o adultério porque ele lê a palavra adúltera e ele lê adultera. É assim, gente. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. A gente olha, percebe o coração. O irmão agora ele quer ser chamado de apóstolo, não sabe nem porquê, está sendo influenciado por outras pessoas ao seu redor. Amém. Mas os erros teológicos podem vir de corações corrompidos e sem caráter. Esses a gente rejeita. Às vezes a gente tem até medo de fazer isso, porque todo mundo usa Mateus 7,1, né? Não julgueis para não serem julgados, não ser de julgados. Ou tipo assim, não toque no ungido de Deus. É por conta dessa dificuldade que a gente tem de perceber o erro, não é? Quando ele é manifesto por falta de caráter e repreendê-lo e repudiá-lo, que a gente está nesse abismo de gente que diz coisas absolutamente infundadas no texto bíblico, levando tanta gente ao caminho da perdição. O que está em jogo, gente, é a doutrina do Evangelho. E nós precisamos saber quem pode nos enganar. E aqueles que podem nos enganar devem ser, sim, no mínimo, repudiados. Com isso aí eu não quero nada. E a gente entrega para Jesus e segue a vida. Bom, é aqui que a gente tem que parar porque meu horário já deu. Então a gente vai assim construindo
ok? Esse entendimento sobre essa carta maravilhosa, que é a carta aos Gálatas, escrita por Paulo. A gente ontem deu todas as dicas aí para você, como ela foi escrita, por quem, quando. E se você quiser mais informações, então, se dá um pulinho lá na conversa de ontem, na live de ontem, gravada no YouTube, para se esclarecer. Fechou?